Olá, cooperado e cooperada da Cocatrel. No dia 3 de outubro, às 17 horas, será realizado aqui no auditório da Cocatrel, na sede da cooperativa em Três Pontas, a Assembleia Geral Extraordinária. E um dos assuntos que nós vamos conversar é sobre governança corporativa da Cocatrel. Governança vem de forma de governo, as estruturas, os sistemas que são utilizados como direcionador e como controle sobre a gestão estratégica. E corporativa vem de corporação, organização, empresa e, no nosso caso, a cooperativa. Quando a gente entende o conceito de governança, a gente vê que ele está relacionado a um sistema de estruturas e de processos que vai ajudar a organizar a empresa. Então, esse sistema de estrutura e de processos trabalha no sentido de dirigir e controlar o processo de gestão da estratégia. Conforme a gente pode verificar aqui, existe uma relação de causa e de efeito entre governança corporativa e entre gestão da estratégia. Então eles funcionam como se fossem faces de uma mesma moeda. Ou seja, eu tenho o processo de governança principalmente para direcionar, monitorar e avaliar o que está acontecendo em termos de gestão estratégica, e a gestão estratégica trabalha o dia a dia da implementação estratégica na organização. Então é feito de análises que geram planejamento, que vão ser implementados, controlados e vão ter avaliações corretivas. Então as duas coisas funcionam juntas. Governança é formada pelos órgãos que ajudam no processo de direcionar e de controlar a gestão da estratégia. E isso visando atingir os princípios básicos de uma boa governança, que é trabalhar a questão da transparência, a questão da equidade, a questão da prestação de contas e a da responsabilidade corporativa. Ou seja, o sistema de governança forte ajuda a construir esses princípios: transparência, prestação de contas, governança corporativa, porque divide as funções, e a questão da equidade, que é o tratamento isonômico dos cooperados. Muito bem, quando a gente fala da estrutura de governança da corporativa, a gente verifica a existência de vários órgãos e cada um deles com papéis muito específicos, muito bem definidos. Dentro da nossa cooperativa, nós temos ali como órgão de governança a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a questão do Conselho Administrativo, os executivos, Conselho Fiscal. Hoje nós já trabalhamos há 4 anos com Conselho Consultivo e Conselho Ético, comitês, ouvidoria, controladoria interna e auditoria externa. Então são vários órgãos de governança que são utilizados aí na nossa cooperativa. Falando mais especificamente dos órgãos de governança e a sua relação com a gestão da estratégia, a gente verifica que a Cocatrel hoje trabalha da seguinte maneira: os cooperados elegem a cada 3 anos o Conselho Administrativo. E o Conselho Administrativo escolhe 3 dos seus membros para que sejam os diretores da cooperativa. E esses diretores fazem parte, portanto, da parte de conselho, que está dentro de governança, e ao mesmo tempo eles fazem parte da administração, sendo os diretores executivos que depois, através de gerentes e colaboradores, conduzem a implementação da estratégia. Pensando em reformular, em melhorar, em adaptar essa questão de governança, que é um processo evolutivo, a Cocatrel entendeu que precisaria evoluir. E aí fez um trabalho junto à Fundação Dom Cabral, que orientou todo o processo de discussão, de debate para se chegar a um novo modelo de governança corporativa, e o fez com a participação dos cooperados. A cooperativa fez um convite nas suas mídias sociais e 50 produtores participaram de 5 etapas para se chegar ao modelo ideal de governança corporativa
dentro da cooperativa. Teve primeiro uma apresentação geral sobre o que é governança e uma discussão dos pontos fortes e dos pontos de melhoria na governança existente. Trabalhou-se entrevistas em profundidade com os 50 cooperados participantes para entender deles em profundidade o que é bom, o que pode melhorar no nosso sistema de governança. Depois teve um debate sobre os vários temas, sobre os vários órgãos, sobre as várias estruturas. Chegou-se então a uma proposta que foi validada com pequenos ajustes nessa quarta etapa e aí fez então a redação do Estatuto da Cooperativa, que é o motivo da nossa reunião no dia 3 de outubro, às 5 horas da tarde. Ou seja, vamos discutir o novo Estatuto da Cooperativa, o Estatuto que é a Constituição da Cocatrel. É isso que vai ser discutido. E basicamente, a gente está fazendo então uma mudança do D, que é onde nós estamos, para o para, que é onde queremos chegar. Aqui em cima, na parte de governança, continuam os cooperados, através de assembleias gerais ordinárias, escolhe a cada 3 anos os membros do Conselho de Administração. Só que hoje o Conselho elege 3 diretores que fazem parte da administração propriamente dita, como diretores executivos. Então percebam que os diretores acumulam uma função dupla. Ao mesmo tempo eles são conselheiros e ao mesmo tempo eles são executores da estratégia. Consultando os modelos mais avançados de governança corporativa que existem, por exemplo, nas cooperativas de crédito, nas cooperativas de saúde e também olhando as cooperativas agropecuárias mais avançadas, que estão principalmente no sul do país, nós chegamos a essa ideia, que é cooperados elegem um conselho administrativo que não mais elege diretores. Eles escolhem um presidente e um vice-presidente que vão fazer a ligação, o direcionamento, o controle da parte da estratégia, mas que será conduzida não mais pelos diretores, e sim por um comitê executivo, formado por executivos contratados no mercado, que aí trabalham a construção do dia a dia da estratégia junto com os gerentes e demais colaboradores da cooperativa. Dessa maneira, fica desenhado o sistema de governança e de administração da cooperativa. Assembleias que trabalham o conselho administrativo, o conselho administrativo que tem ali o conselho fiscal para monitorar e verificar o que está acontecendo na estratégia. Ainda vai ter comitês que são organizados por pessoas específicas para se resolver um problema muito bem definido. Eles são feitos de maneira provisória para atacar uma situação, identificar causas, diagnóstico e aí gerar um plano de ação. E uma auditoria independente. Isso tudo já funciona na cooperativa. Nós temos um conselho fiscal atuante com 6 membros. Em todas as cooperativas funciona 3 titulares e 3 reservas. Aqui na cooperativa os 6 funcionam juntos, o que aumenta a participação e garante melhor prestação de conta e maior transparência no processo. O conselho administrativo também funciona muito bem na cooperativa. Os comitês e auditoria independente, que também é uma coisa importante. Hoje a Cocatrel trabalha com a DBO, que é uma das 5 maiores empresas de auditoria do mundo, o que dá mais transparência, mais credibilidade nas contas da Cocatrel, para prestar conta, tanto para os cooperados, como também para instituições financeiras e a sociedade em geral. Isso acaba sendo uma coisa muito importante em termos de credibilidade. E daqui para baixo, na parte da gestão da estratégia, que complementa a governança, nós começamos a trabalhar então com o comitê executivo, que poderá ser formado por 1 a 5 executivos contratados para trabalhar em áreas específicas. Então, a competência, o conhecimento, a habilidade está relacionado a pontos muito específicos. Eu vou ter, por exemplo, vou trabalhar um executivo na área financeira, de repente outro na administrativa, uma na área comercial de café, outro na área de marketing, de relacionamento, outro de comercialização das lojas agropecuárias. Então eu tenho possibilidades. As pessoas que serão contratadas para esses cargos precisam ter competência, conhecimento exigido nessas funções, além de um compromisso com os princípios do cooperativismo e com os valores da cooperativa. Então eles são contratados, eles podem ou não ser cooperados.
e eles podem ser demitidos a qualquer momento. Ou seja, o Conselho Administrativo, por meio do seu presidente e vice-presidente, eles vão avaliar a execução da estratégia. E as coisas não acontecendo conforme o planejado, nós podemos eventualmente demitir os executivos. E há também a flexibilidade de mudar a parte dos executivos. Por exemplo, hoje eu posso ter necessidade de um executivo de relacionamento, amanhã pode ser que eu não tenha mais a necessidade de um executivo de relacionamento. Então, existe uma maior flexibilidade quando eu contrato executivos para atuar em áreas específicas e tocar o dia a dia da cooperativa. Essa é a grande mudança proposta que será avaliada pelos cooperados através dessa reforma do Estatuto da Cooperativa. Então, se a gente for olhar, o novo modelo de governança corporativa da Cocatrel será formado por todos esses órgãos. Vocês percebam que os cooperados elegem o Conselho Administrativo, que por sua vez nomeia um presidente e um vice-presidente, que vai fazer um meio de campo entre as decisões de direção do Conselho Administrativo, de direção da estratégia, e vão fazer a parte de controle dos resultados comparado com metas em relação ao comitê executivo, formado por executivos contratados, que podem ou não ser sócios da cooperativa. Repito, a importância é a competência, conhecimentos, habilidades na área específica para o qual eles vão ser contratados. E aqui os colaboradores. Então essa é a linha mestra e aí a gente tem Conselho Fiscal, Conselho Ético, Controladoria, que é interna, Auditoria externa, independente, Conselho Consultivo e os comitês gerais. Outra coisa importante é que atualmente a cooperativa já trabalha. Bom frisar isso, que as cooperativas são obrigadas pela legislação do cooperativismo a trabalharem com o Conselho Administrativo e com o Conselho Fiscal. A ideia de Conselho Consultivo e de Conselho Ético é uma questão criada na Cocatrel. E isso visa aumentar a transparência e ampliar o modelo de fiscalização da cooperativa. Isso hoje já funciona, já faz 4, 5 anos que funciona. O que nós queremos? Colocar isso no estatuto. É uma coisa que já foi testada, já foi validada e, portanto, passa a fazer parte da nossa Constituição, da nossa regra. O Conselho Administrativo é formado por várias pessoas das várias regiões e funciona como um sistema de via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eles levam informações da cooperativa para as suas regiões, eles trazem das suas regiões demandas, sugestões, críticas para auxiliar no desenvolvimento das estratégias, que são aqui direcionadas pelo Conselho Administrativo e executadas pelos executivos contratados. Então esse é o novo modelo. Para a gente finalizar, vale a pena a gente colocar aqui algumas funções, né? Então, por exemplo, presidente do conselho convoca e preside as assembleias geral, ordinária e extraordinária e também convoca e preside as reuniões de conselho, zela pela execução das deliberações das mesmas, aquilo que é decidido, ele vai ser o grande responsável por fazer isso virar ação, representa institucionalmente e politicamente a cooperativa. Então a cooperativa hoje tem uma presença importante, através aí do Marco Valério, em vários órgãos. Nós fazemos parte da Organização das Cooperativas, do Conselho dos Exportadores de Café, da OSENG, da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Nosso atual presidente também tem cadeira e é presidente da Cocamig. Então a cooperativa faz parte de vários colegiados, de vários órgãos, e essa representação política é importante porque deixa a cooperativa atualizada, sabendo sobre as principais questões que são pensadas no mundo relacionado ao nosso negócio. Então é participação no Conselho Nacional do Café, no Conselho Nacional da Agricultura e assim por diante. Na BSCA, são vários órgãos aí que a cooperativa está presente. Também é função do presidente outorgar, em conjunto com o vice, procuração específica para atos específicos dentro da cooperativa. Também designa o presidente, em conjunto com o vice, os administradores contratados e
repassa aos administradores, aos executivos, os objetivos de gestão, algumas diretrizes, prioridades, buscando atingir os objetivos. O vice-presidente, ele fica mais próximo ainda do comitê executivo, ali fazendo o controle do dia a dia. Ele não tem um papel de representação política, somente isso vai acontecer nos casos onde o presidente não puder atuar, mas ele vai fazer os outros papéis e vai estar ali mais próximo, colaborando com os executivos, visando cumprir os objetivos de gestão. Então, a cooperativa passa a ter um presidente que tem esses papéis, mais a representação política, e um vice-presidente que vai estar mais próximo, colaborando com os executivos na implementação das estratégias, das diretrizes que são elaboradas pelo Conselho Administrativo. Então, percebam que há uma divisão clara de responsabilidades. Conselho Administrativo passa a ser Conselho Administrativo, Comitê Executivo passa a ser o administrador, o gerenciador, então liderar as equipes, as pessoas e fazer a gestão da estratégia, cabe ao Comitê Executivo e o Conselho Administrativo faz o direcionamento e o controle, finalizando, portanto, o papel dos antigos diretores. Essa é a ideia, fazia um papel duplo. Uma outra questão importante são os papéis dos executivos. Eles avaliam e sugerem estratégias para as várias unidades de negócio da cooperativa. Aquelas estratégias principais, elas vão ter que ser validadas lá no Conselho Administrativo. Ele também estabelece políticas e planos de ação para a implementação da estratégia. Participa em conjunto com o Conselho Administrativo da definição dos objetivos estratégicos, planeja a estrutura da organização necessária para cumprir as estratégias, e isso envolve a definição de sistemas, de processos, de pessoas. Ele precisa engajar pessoas, estabelecer procedimentos e padrões, realiza a gestão das unidades de negócio e fornece informações de controle para o Conselho Administrativo avaliar os seus resultados, além de liderar as pessoas da organização. Então é isso, precisamos da participação dos cooperados da Cocatrel no dia 3 de outubro para a gente aprovar o novo Estatuto Social da Cooperativa, que é a nossa Constituição, que é a nossa regra do jogo, para formalizar a ideia do Comitê de Ética, do Conselho Consultivo e desse trabalho de separação entre o que é Conselho Administrativo e o que é Comitê Executivo, que são os executivos que trabalharão a gestão da estratégia. É importante a gente frisar que a cooperativa pode fazer isso tudo. Ela já trabalha com executivos, ela já trabalha com comitê de ética, ela já trabalha com conselho administrativo. O chamado é para uma participação dos cooperados. É a questão de participar, de gerar transparência, de prestar contas e transformar isso tudo numa regra presente no Estatuto Social da Cooperativa. Então, dia 3 de outubro, 5 horas da tarde, no auditório da Cocatrel, nós faremos essa apresentação para aprovarmos o novo Estatuto da Cooperativa. Nós já fizemos esse convite através das mídias sociais, vamos falar mais sobre isso. Publicamos o edital no Correio do Sul, em Varginha, no Correio Três Pontas, aqui de Três Pontas. Publicamos isso também, o convite. Colocamos também no nosso site a convocação para essa Assembleia Geral Extraordinária e já publicamos o novo Estatuto no site da cooperativa, para que os cooperados tenham tempo hábil para ler, entender melhor essa situação. Então esse vídeo ajuda no entendimento. Quem quiser aprofundar mais o novo estatuto já está no nosso site e aguardamos vocês então no dia 3 de outubro para a gente aprovar o novo estatuto da cooperativa. Eu agradeço aí a atenção de vocês e dia 3 estaremos juntos para de forma democrática trabalharmos aí a construção do futuro da cooperativa. Eu espero vocês, um abraço.